Salve, salve pessoal, Capelini aqui. E hoje eu tô com mais um bate-papo muito especial. Eu tô aqui com ele, multicampeão, coach da Fúria, dono do melhor pause do jogo, Igor CTG. Igor, boa noite, como é que você tá? Boa noite, pessoal, todo mundo do R6 News. Hoje a gente vai aqui bater um papo, né, sobre R6 e já pedi desculpa de antemão. Já pedi desculpa umas duas vezes para vocês. O gato desligou o PC, a gente está gravando pela terceira vez e ele vai aparecer aqui em algum momento, mas está tranquilo. É, a gente vai falar aqui um pouco de Fúria, um pouco de Reload, um pouco de CGX, pessoal. E começando falando de Fúria, Igor. Já é o terceiro ano que você tá entrando com a mesma lineup pra início de temporada, né? Que é JV92, Hertz, Cage, Philipox e Nade. E também com. E a segunda temporada, se eu não me engano, que você tá entrando com o Vince e o Abreuzão como staff técnica. Como é que é esse sentimento, agora que vocês são uma das lines mais longínquas do SIG? Então, é diferente, eu acho que eu nunca tinha trabalhado tanto tempo com a mesma lineup, sem mudanças, né? Acho que foi até um pouco de uma mudança, nossa, porque normalmente quando a gente passava por problemas ou algo do tipo, a gente se acho que isso até parte um pouco mais de mim, fazer uma mudança no time para tipo, você procurar ali uma melhora imediata e tudo mais. Porém, com essa lineup, né, a gente acho que construiu uma história e também sempre, apesar dos problemas que a gente sempre consegue ver uma evolução, ver uma melhora e a gente sabe que a gente precisa trabalhar para melhorar. Então, acho que esse é o terceiro ano seguido, né? Como você falou, com a mesma lineup. E eu acredito que a gente tem um potencial muito bom. Acho que a gente está ainda entre os melhores. A gente não é mais o melhor, como foi na temporada passada, mas a gente está entre os melhores e acredito que a gente tem uma margem de evolução. Então, que torna que ainda o trabalho a gente tem do que extrair, tem o que melhorar. Então, por isso que a gente acabou não fazendo uma mudança durante todo esse tempo. Principalmente na última temporada, foram alguns momentos que sim, a gente pensou sobre isso, a gente até debateu abertamente entre a gente, porque ali todo mundo é campeão, todo mundo quer ganhar, e quando você tá mal, você tenta encontrar uma solução, e a gente meio que fez um pacto entre a gente, e a gente viu que quando tá todo mundo focado, todo mundo com o mesmo objetivo, a gente ainda é um time, tá ali entre os melhores, com potencial de ser o melhor. É. Você citou algo muito interessante de vocês não serem os melhores. Já é uma season inteira que passa desde o Perfect Year, desde da Grand Run, né? De Copenhague, Atlanta e São Paulo. Como é que vocês veem a pressão de entrar numa temporada que vocês não são mais os grandes favoritos? Que todos os holofotes do mundo estão em vocês, mas não todos direcionados a vocês, como começou a temporada passada. Acho que é mais fácil, né? Querendo ou não, a forma como a gente começou a temporada passada, já é difícil você ser campeão do mundo e ainda mais você tentar repetir o feito de um ano perfeito, basicamente, né? A gente só perdeu a Arábia. E isso tudo numa organização nova, numa casa nova, num período de adaptação que a gente teve que passar. Acho que isso tudo também acabava dificultando um pouquinho. E agora a gente já está habituado à Fúria, a Fúria já nos conhece, a gente já conhece a Fúria, a gente sabe no que a gente errou e no que a gente acertou no último ano. Então, tá, eu acho que é mais fácil. Agora os holofotes estão um pouquinho na FaZe, tá um pouquinho na Falcons. Acho que não tem um time unânime como era a gente ano passado. Então, acho que querendo ou não, tá mais fácil para todo mundo. Acho que FaZe e Falcons, nenhum desses times tem a pressão que a gente tinha, porque basicamente os três títulos que foram diluídos em três times diferentes, né? A ex-Beast Coast lá, falecida, né? Que nem existe mais, mas todos os outros times. Então tá dividido entre todo mundo. Acho que tem vários times muito bons, mas não tem um que você olha e fala, esse aqui é incontestavelmente o melhor time. Óbvio que a FaZe está no momento melhor por ter ganhado o Invi e tudo mais, é o time do momento, mas eu acho que não é exatamente a mesma coisa que a gente passou no passado. É, a BDS até tentou repetir, e foi o quase, né? Foi quase W7M. Foi o inverso, né? A Foi o BDS inverso, chegou né? em todas as final e perdeu tudo, E basicamente. ganhou Só ganhou só a a Arábia. Arábia. É que vocês Sim, não ganharam. exatamente. É isso. Ainda tem o sonho de ganhar a Arábia, Igor? Ainda acho que é o título que Tem, falta na carreira? tem. Inclusive aqui, ó, uma curiosidade para vocês. Esse aqui é a tela do meu celular, não sei se dá para ver. E esse aqui é o troféu da Arábia. É uma curiosidade. Para quem acompanhou o nosso vídeo de bastidor, viu que eu fiquei bastante emotivo quando a gente perdeu. Copa do Mundo em si, não só do Rainbow Six e tudo mais, mas Copa do Mundo tem um significado muito grande na minha vida e tudo mais.
Acho que muito da paixão que eu tenho por competição vem disso. Uma das primeiras memórias que eu tenho como competição é a Copa do Mundo de 2002, quando a gente ganhou no futebol, né, no Japão e na Coreia. Então, quando eu transmiti muito disso pro time, quando a gente estava lá quando de fato virou a Copa do Mundo, né? Com o Gamers 8 não tinha tanto esse hype, na minha opinião, agora como Copa do Mundo tinha. E quando a gente perdeu ali para a BDS, foi um momento muito triste, assim, para mim. E mas eu gosto de usar isso como motivação, então eu tava passando ali na frente do troféu depois que a gente perdeu para a BDS. Eu tirei uma foto e prometi para mim mesmo que essa foto vai ficar aqui até eu ganhar. Então, quando eu ganhar, eu vou poder tirar essa foto. Tomei esporro da Lara, porque eu tirei a foto dela do meu celular e coloquei um troféu, mas faz parte. Agora ela tá aqui atrás, então tá tudo bem. A Mas, Lara deu jeito. então, sim, ganhar a Gamers 8, a Copa do Mundo, é um sonho. Hum, legal. Falando em BDS, falando ano passado, eu acho que é uma coisa unânime da comunidade que o Stage 2 de vocês ano passado foi muito abaixo. Mas isso nem parece nem ter refletido no Six Invitation. Vocês fizeram uma run, a melhor run da história da Fúria. Eu até fiz um comentário antes do Six Invitation começar, que a melhor run da Fúria era o nono, 12º lugar, e vocês simplesmente quebraram esse recorde com o top 3. De onde até que você falou dessas conversas, vocês pensaram nas mudanças. De onde veio essa vontade? Foi uma mudança técnica? Foi uma mudança de mental? Foi uma mudança de tática pro Six Invitational de Boston? Cara, então, o segundo split realmente foi muito difícil, mas eu acho que ele foi meio que o resultado de vários fatores, sabe? Então, acho que ali a gente já teve um ano cheio de dificuldades. O primeiro split a gente deu uma oscilada, diferente do que a gente vinha, né, dos 2 anos ali de W7M, que a gente estava sempre muito bem. Já na base antiga, mesmo com o Volp, antes Volps e GD, depois Volps e Júlio, a gente sempre sobressaía, né, na fase de grupos e tudo mais. E já na Fúria a gente teve dificuldade, a gente chegou na Super Week ali bem, não tão confortáveis como a gente costumava estar na W7M, mas a gente se recuperou, classificou. Daí a gente tem um split 2. Na Arábia ali a gente sentiu que a gente não chegou tão bem, mas mesmo assim a gente fez um campeonato bom, top 4, perdemos para a BDS, né, que basicamente ganhou de todo mundo. Então também não tinha muito para onde correr. E aí o split 2, quando a gente realmente fica de fora do Major, aí cai a ficha para a comunidade. Mas a gente, como time, a gente sabia que a gente estava tendo umas osciladas e tudo mais, que a gente já não era mais tão dominante quanto a gente era antigamente. Então a gente viu coisas que a gente errou, a mudança do meta acho que afetou um pouco, a nossa adaptação ao meta também, eu acho que foi um fator que a gente errou bastante. O período de adaptação, tanto na vida pessoal, tipo, acho que foi acontecendo bastante coisa. Uma coisa que a grande comunidade não presta tanta atenção, mas para quem trabalha com isso sabe que impacta, que na W7M a gente era uma GH, então a gente estava muito mais próximo o tempo inteiro. Na Fúria era um office, então cada um começa a ter a sua casa, um apartamento, como tem aqui atrás de mim. Eu já morava fora, mas o restante do pessoal teve que se adaptar a isso. Só eu e o Nate não morava na GH. Então, cada um alugar o seu apartamento, lidar com as contas, lidar com somente você, lidando com seus horários, tudo mais, são períodos de adaptação. Você tem uma liberdade, mas você também tem mais responsabilidades. Eu acho que isso tudo acaba influenciando. Aí a gente também, em alguns momentos, é normal, a gente se separou um pouquinho como time, que a gente já não morava tão junto, a gente teve que adequar a nossa rotina mesmo com o office para a gente estar próximo, continuar amigo, que a gente sempre é muito amigo e tudo mais. Então, tudo isso eu acho que foi um período de adaptação. E acabou culminando com a gente ter um ano não tão bom. E aí, quando a gente fica fora do Major ali, eu acho que é onde dá o choque de realidade mesmo. E aí a gente acerta tudo que a gente precisa acertar para a gente dar o decorrer, né? Então, tipo, iniciou ali no Six Invitational, por isso que eu acho que vocês conseguiram ver um Six Invitational muito melhor do que a gente vinha apresentado durante o ano, mas eu acho que a gente também vai estar nesse nível aqui no decorrer desse ano, que eu acho que aquela mudança não foi só para o Invi, sim para a continuidade do nosso trabalho com a mesma lineup. Legal. Dando um perfil no que você falou sobre mudança, pegando você como profissional, como coach, foi mais difícil a adaptação da entrada do Felipox e do Neide na saída do Júlio e Volpes, ou a adaptação para esse estilo de vida na Fúria, né? Ter própria casa, ter toda a estrutura, mudar a forma com que você se relaciona também. Eu acho que foi mais difícil a mudança para a Fúria, porque por mais que você mude a lineup e tudo mais, só que encaixou muito rápido.
Acho que o Nate teve um período de adaptação um pouco mais difícil pela mudança de função. O Pox também depois teve que se adaptar ao IGL e tudo mais, só que a gente já sabia que era um caminho que a gente talvez iria precisar correr quando a gente contratou ele, então a gente sabia que a gente tinha essa opção, e ele já tinha me dito quando a gente estava negociando que era algo que ele se via muito próximo já de fazer e tudo mais, então acho que essa parte foi mais tranquila, mas acho que a mudança para a Fúria, a mudança de org e tudo mais, acho que foi mais difícil, assim, pela mudança do office, uma casa nova, tipo, uma maneira diferente de trabalhar e tudo mais, querendo ou não, a gente estava um bom tempo já na W7M e tal, então acho que isso foi um pouco mais difícil. Não, legal. Você falou anteriormente de mudança de meta. A gente vai ter pro reload a entrada do CGX. E o CGX vai dar uma mudança de meta que o impacto no competitivo ele vai ser grande. Agora nós temos 3 bans e os bans não são mais você bane no operador de ataque, no operador de defesa. Você bane o oposto do lado que você tá. Então, por internauta que tá aí, se você tá na defesa, você bane ataque. Se você tá no ataque, você bane defesa. Como é que vai mudar a preparação, as táticas, ainda mais que não vai ser mais os 3 bans iniciais. Vai ser 2 bans, joga-se 2 rounds e aí o terceiro ban. Cara, então, isso muda muito a dinâmica do jogo, do que a gente estava acostumado, porque antes você fazia os bans, você pensava na partida como um todo. Então, imagina, você imaginava ali os possíveis 15 rounds que você ia ter, você ia jogar exatamente nessa mesma condição. Agora não, você vai jogar, você começa defendendo. Então, você defende 3 rounds com uma condição no ban de 2 atacantes. E aí você escolhe para que cenário você quer ir. Ah, você pode fazer banir tipo, banir 2 áreas diferentes, ou você vai lá numa mesma área e força bastante. Então, um exemplo, eu vou lá e vou banir Termite e Hibana, eu quero dificultar bastante a abertura de parede. Ou então eu vou lá e vou banir Maverick e Thatcher e vou ter que fazer eles lidarem com uma impzinha, alguma coisa. Então torna um cenário mais difícil e você não precisa se preocupar. Quando virar o lado, eu também vou ter que enfrentar esse cenário. Não, porque vai ser um cenário completamente diferente, vai ter outros bans e tudo mais. Então, abrir um leque muito maior para os times. Como que eles vão querer defender e tal. Então, acho que a gente vai conseguir ver mais times indo para uma área diferente dos outros, assim. Então, acho que ainda vai ter o Metal, que é mais padrão, mas você vai ver, tipo, alguns times indo para um cenário um pouco mais diferente e tudo mais. Então, acho que isso vai dar uma dinâmica legal no jogo. Acho que para o público em geral vai ser legal. E você vê isso é uma mudança positiva ou negativa? Você preferia que não mudasse ou você achou muito legal que mudou? Cara, se eu for pensar, tipo, o meu time tá bom e desse jeito, eu iria pelo lado da comodidade e falava, não, tudo bem. Mas eu gosto de me reinventar, eu gosto de novos desafios e tudo mais. Eu acho que isso abre uma oportunidade para você grindar o jogo de novo, né? Então o CGX, ele traz coisas novas que você tem que é, se dedicar mais tempo e tudo mais. Então eu gostei dessa mudança. Acho que ela vai trazer um frescor, algo diferente assim para o cenário. Querendo ou não, a gente já está há 10 anos, né, com o mesmo jogo, com o mesmo É, competitivo. Então agora acho que vai trazer uma dinâmica nova. Eu gostei sim. falando em dinâmica nova, eu peguei muito o que você falou do reload, perdão, do AWC, porque uma parte da comunidade não tem uma visão positiva da AWC, é só o torneio de off-season, não vale como Major. E agora tá tendo a mesma discussão sobre o reload, que o reload é a gincana, a Kings League do Siege. Qual a sua opinião sobre o reload? Ele tem o mesmo valor de um Major? Qual o valor que ele vai ter pra você? Como você vê em relação à Fúria, com a sua lineup? É um título que se você não tiver, vai faltar na sua carreira? Você vai ter esse sentimento? Cara, é um título, é um internacional, mas eu acho que não tem o mesmo peso, não tem o mesmo peso do Major, não tem o mesmo peso do MWC, não tem, obviamente, o mesmo peso do Six Invitation. Primeiro que é um campeonato para os parceiros, né? Então você não tem que se qualificar e tal, então já torna mais fácil. Então não é um campeonato aberto ao público e tal, você não tem como classificar, você só vai os times que são os parceiros da Ubisoft. E acho que é tipo, é mais. Não sei os planos, sinceramente, da Ubi, se vai ter reload todo ano, ou se é somente dessa vez para ser tipo meio que uma apresentação do CGX e tudo mais. É uma dinâmica diferente, um pouco mais moderna, mas a minha visão, até pelo fato de não valer Envy Points, é o campeonato dos que a gente vai ter no decorrer do ano, o menos importante, para ser sincero. Tem o fator, pô, é um campeonato no Brasil, muito legal. É com a torcida, muito legal. É uma experiência diferente você ganhar um campeonato no Brasil, com toda certeza.
mas dos times que estão disputando ali, a gente é o único que pode falar que sabe como é isso, ganhar um campeonato no Brasil. Então acredito que a gente não tenha peso nenhum em cima disso, mesmo estando na Fúria, porque até mesmo pelo planejamento, isso já alinhado com a org e tal, é que não é o campeonato mais importante. Então a gente vai ter logo na sequência um Stage 1, depois a gente vai ter Arábia e tudo mais, e querendo ou não, o foco do ano é sempre o Six Invitational. Então, acho que os campeonatos classificatórios para o Six Invitational e o Six Invitational com a EWC são os campeonatos mais importantes ali no decorrer do ano do que o Reload. Eu acho que ele é mais um campeonato para a gente. A gente vai usar, nós como Fúria, a gente vai usar ele como preparação para o decorrer do ano e entender o novo meta, o CGX, como que vai ser e tudo mais, para a gente pegar o ritmo aí para o decorrer do ano. Então vai ser mais ou menos com essa mentalidade. Então, muito interessante, cara. E, Igor, uma pergunta final. É, só teve um áudio aí, acho que passou, mas a pergunta final. A Fúria, ela não. Infelizmente, ela não tem muitos títulos Tier S em diversas outras modalidades. Vocês são, até agora, a melhor chance da Fúria de trazer um título Tier S, devido ao seu histórico, a força do Brasil no Rainbow Six, comparado às outras modalidades que a Fúria tá. Vocês têm uma pressão de trazer esse primeiro título pra org? De ter o primeiro grande título da Fúria ser da Fúria Rainbow Six? Cara, não diria o primeiro, mas não vou ser hipócrita e vou mentir e falar assim, não tem pressão nenhuma, não tem nada disso da org. Obviamente a Fúria contratou a gente esperando isso, porque a gente era um time. Quando a gente fechou com a Fúria, a gente era bicampeão mundial, né? A gente foi antes do Six Invitation. Aí a gente ganha o INVE, a gente é tricampeão mundial. E a gente chega na Fúria com esse patamar. Eles esperam isso da gente, óbvio. Eles esperam que a gente fosse fazer um outro ano perfeito, não que eles entendem como é a competição e como funciona. E a gente nem prometeu o título. A gente prometeu que a gente daria o nosso melhor, e isso a gente está fazendo. Que é o que a gente pode entregar. A gente não controla o resultado. Você não controla ser o melhor time do campeonato. Você controla dar o seu melhor e você tenta ser o melhor time do campeonato. Você não posso piorar a FaZe, eu não posso piorar a BDS. Então, mas sim, é uma pressão que eu me coloco, para ser bem sincero. Eu já me vi nesses momentos de trazer um título. É uma promessa que eu já pessoalmente fiz pro Jaime, que a gente que eu não vou sair da Fúria enquanto não trazer um título internacional para eles. Não sei se a gente vai ser a primeira modalidade. Rocket League chegou muito perto. É, Ganhou o Gamers 8, né? das, então, ganhou o Gamers 8, mas acho que eles querem um Major Invitational, sabe? É, Então, e eu acho que a época que eles ganharam o Gamers 8, acho que não foi ano passado, foi ano retrasado, que ainda não foi o era primeiro, a eu mesma, acho. não era a mesma dinâmica do que é agora. Então, eles sentem que falta isso e a gente sabe que a gente pode entregar isso para eles. Então, como time e tal, a gente não se coloca essa pressão. Eu pessoalmente me coloco porque eu acho que a gente é capaz e eu gosto sempre de estar me desafiando. Então, acredito sim. E acredito que a gente possa entregar isso já nesse ano, para ser bem sincero. E a gente vai trabalhar muito para isso, sabe? Então, acho que só depende da gente. A gente tá ali dando o nosso melhor. A gente sabe o potencial que a gente tem. A gente já chegou lá, então a gente sabe o caminho. Mas tem vários times muito bons, né? E agora acho que tá um pouco mais tranquilo também, porque, diferente do ano passado, talvez a gente era a line-up com mais investimento. Acho que hoje em dia tem times que estão investindo um pouco mais, então pelo menos já tira a pressão de você é o time que, igual uma Falcons da vida e tudo mais. Talvez hoje o time que está mais pressionado seja uma Falcons, porque eles têm tanto em salário e tudo mais. Estou falando isso que a estrutura da Fúria é ruim? Obviamente que não. A gente tem se não a melhor estrutura do Brasil, uma das melhores, talvez ali comparado com a Liquid e tudo mais. Mas acho que a gente está num ponto bem legal, que a gente, tipo, tem todas as condições e a gente não tem a mesma pressão que a gente tinha no passado. Então, acho que tá num cenário ideal ali pra gente beliscar um título internacional, quem sabe mais de um, né? E a gente vai estar trabalhando para isso. Então, que legal. Alguma declaração final pra torcida, pra comunidade? Cara, então, acho que deixar o recado para a torcida, vocês nos abraçaram, né, desde o início que a gente entrou na Fúria, então só agradecer a todos vocês. Sei o quanto vocês querem esse título internacional, a gente também quer, vocês apoiaram muito, muita gente lá no Ibirapuera, isso foi muito importante.
a gente vai dar vida. Agora, por mais que eu tenha dito que esse vai ser um campeonato preparatório, significa que a gente quer ganhar, que a gente não tá lá querendo ganhar. Obviamente que não, a gente quer ganhar como competidor e tudo mais, só que a gente tem que ter um planejamento, né? Não adianta a gente já mostrar tudo que a gente tem já no início do ano, dá. Esse é um campeonato que, querendo ou não, é a preparação. Você tem ali 10 dias, já vai começar o stage, basicamente, tudo mais. Então a gente vai tentar já ter esse título com a torcida da Fúria, mas se não for possível, a gente vai ter ainda vários campeonatos no decorrer do ano, que na nossa visão, tanto para a organização quanto para a Line, são mais importantes, porque eles estão valendo tanto uma premiação maior, quanto o Six Invitation e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai estar sempre trabalhando muito. Vocês podem perguntar para cada pessoa ali do office, a gente normalmente é os últimos a sair, a gente está sempre trabalhando, se dedicando muito. E mais cedo ou mais tarde vai vir esse título internacional com a camisa da Fúria, que é o que vocês esperam e é o que a gente quer entregar para vocês. Que legal. Pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado, Igor, por aceitar bater papo comigo, soltar a visão que você sobre a Fúria, sobre o campeonato para nossa comunidade. E o Reload está chegando. Se você não comprou seu ingresso, compre. Eu vou estar no Rio, o Igor vai estar no Rio. Vai ser um grande evento. Se você perdeu o Invitational, não perde o Reload. Eu juro para vocês que a experiência vale a pena. É isso. Um grande abraço. Valeu. Falou. Até a próxima, pessoal. Valeu!